Olá, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Sim, mais um vídeo com essa blusinha, né? Como eu falei pra vocês, a gente trabalha durante a semana e não tem muito tempo, né? A gente tá cheio de pelo por causa do Senhor Tum Tum. Mas vamos lá. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber notificações de quando a gente posta o vídeo, tá? E hoje a história é bem grande, tá? Havia algo no meu porão, ok? Então vamos começar. Cuidado onde você visita. Os portais para o além podem estar onde se menos espera. Olha, me ajeitar aqui na cadeira que eu já fiquei com medo. Eu não gosto de gravar sozinha, mas é o quê? Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também, eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. Era o verão de 1996 e eu tinha acabado o colegial. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas, que são quase abandonadas. Minha pergunta é para quê? Que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer na nossa pequena cidade. 96, não tinha internet. Tinha, mais ou menos. Não tinha celular, então o povo vai fazer o quê? Vai ir pra dentro do mato. Eu estava dirigindo e os meus amigos estavam comigo. Ué, gente, mas você acabou de terminar a escola e já tinha carteira? Ih, tô achando essa história não é verdade, não. Não era incomum pra mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei, se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinha nem placa. Não que eu me importasse com isso. Depois de mais ou menos 1 hora, nós estávamos bem afastados da cidade em que comprida e fina estrada de terra com campos, que ia até além da visão. Dos dois lados, tá? Então era um campo, tipo um pasto dos dois lados e a estrada fininha, ok. Após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda, e uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase que não dava para ver a via da estrada. Eu estava curioso, então dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tinha nada melhor para fazer. Jura? Agora que você vai falar isso? Quando eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. Ai, chegou. Quase me assustou. Me assustou. A varanda da frente estava quase que intacta e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Tipo vocês, seus desocupados. Apenas algumas das janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica. Você sabe o que é tétrico? Não. Eu também não sei, então vai procurar o significado. Então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada, seu desocupado. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Nem tudo, lembrando. Só que tudo isso estava para ir água abaixo. Para que você foi para lá? Levou cerca de 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Era cerca de 4 horas da tarde e o sol estava brilhando forte. Finalmente, todos nós criamos coragem. Ué, você não era o fodão?
coragem e fomos em direção à porta de trás. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Era a casa nos dando as boas-vindas. Foi só entrarmos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado e mais grosso. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor. O corredor abria para uma cozinha na direita. E na esquerda tinha uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. Quando todos nós passamos a porta, eu a abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo mais de estranho sobre ele. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do terceiro degrau de cima para baixo. Terceiro degrau, tá? Era escuro, porque não tinha janelas nele. E eu não conseguia ver o chão. Parecia que não tinha fundo. Eu não dei muita importância para ele na hora. Então fechei a porta firmemente. Um fato importante para ser lembrado. Ok, vamos lembrar, a porta foi fechada firmemente. Ele fechou a porta com força. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda, para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Estava totalmente mobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Meus amigos insistiram para ir embora, falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante, eram as únicas, tá? Então só tinha o pé de vocês ali. Eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso. Você é o primeiro a morrer, tá? Então eu falei que iríamos embora assim que víssemos o segundo andar. Foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com quatro portas, 2 de cada lado, com três fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto meus amigos foram ver as outras. Os outros quartos estavam na ponta da frente da casa. E estava bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro. E tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro. E dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu, cuidadosamente, me ajoelhei para ver atrás dele e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. Eu fiquei com os meus sentidos de que não estava sozinho. Então eu ouvi esse som que eu nunca vou esquecer, vindo do pé da escada. É só de lembrar agora, a minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando. É meio difícil de explicar, numa espécie de gargarejo. Gutural? Gutural, não sei o que é. De que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e meus pés gelaram e o meu coração parecia que ia explodir do meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos e então parou, ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto mais rápido que um raio. Quando eu saí, dei de cara com os meus amigos, que, pelo olhar nos rostos deles, ouviram a mesma coisa que eu. Vocês acordaram o negócio que estava ali. Nós voamos escada abaixo e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começou, ou acabou, no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás. Só que não ia até a porta,
e passava a porta do porão, que agora estava aberta. Ah, gracinha. Eu estava quase em lágrimas, com medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para baixo. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado, enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. Tudo que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror. Mas ele pegou de primeira, e assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, as nossas vidas dependiam disso. Com certeza! Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta até a cidade. E durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa. Mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo, mesmo se eu quisesse. Não que eu queria encontrar a casa, nem pensar nisso. Nossa, essa casa. Ai, que horror. Ai, vocês acordaram o negócio e abriu a porta. Chocada passada. Ai, cruz credo. Medo, medo, medo. Acordou que tava ali, porque um bocejo. Tipo assim. Curta o nosso canal. Comenta aqui, bota aqui nos comentários o que você achou, tá? Ativa o sininho para receber a notificação. Tem um e-mail para vocês mandarem relatos de vocês. Eu gostaria muito de ler, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima, tá? Ai, chega de histórias assustadoras por hoje. Tchau.